Olá, povo de Deus, terça-feira da 17ª semana do tempo comum. Jeremias 14, de 17 a 22. O capítulo 14 de Jeremias contém duas grandes súplicas. Os versos de 1 a 16 apresentam a súplica por ocasião da seca. E os versos de hoje apresentam, primeiro, a evocação das desgraças que se abatem sobre o povo e depois a oração de intercessão do profeta. A evocação é apresentada como um oráculo vindo do Senhor, indicando que ele sofre por ver o povo esmagado. A descrição é dramática. Derramem os meus olhos lágrimas noite e dia, sem descanso, porque a jovem, filha do meu povo, foi ferida com um golpe terrível e sua chaga não tem cura. Se saio aos campos, eis os mortos à espada. Se regresso à cidade, eis os dizimados pela fome. Até profetas e sacerdotes vagueiam pelo país sem saber o rumo. O profeta começa, depois disso, a sua súplica de intercessão em favor do povo e apela à misericórdia de Deus mediante o reconhecimento da culpa e das iniquidades. Era como se o povo dissesse: bem que merecemos tal castigo, mas nos dá uma nova chance. Não nos abandones, lembra-te de nós, não anules a tua aliança conosco. E aí o profeta explicita o pecado do povo, a idolatria, a troca de Javé pelos deuses estrangeiros, e reconhece que somente Javé é capaz de socorrer todas as necessidades do povo. Será que algum dos ídolos dos pagãos traz chuva? Ou é o céu que proporciona as chuvas? Não és tu, Senhor, o nosso Deus? Nós esperamos em ti, pois és tu quem faz todas estas coisas. Jeremias expressa também o seu amor pelo seu povo, e que quando lhe cabia fazer fortes denúncias contra ele, é por causa do seu amor e não pela falta de patriotismo, acusação frequente de seus inimigos. Seguramente essas súplicas do profeta têm como contexto uma liturgia penitencial ou mesmo já o cerco a Jerusalém. O profeta desabafa e também revela a tristeza de Deus pela situação em forma de outro desabafo. Desabafos de Deus e do profeta. Hoje, se alguém se comporta como Jeremias, apontando alguma falha de um governante, imediatamente recebe o título de comunista, assim como Jeremias era acusado de antipatriota. Os chefes de Judá faziam alianças com os estrangeiros, sempre em desvantagem para o povo. Tais alianças somente favoreciam o rei e sua corte, seus amigos. Jeremias não podia concordar com tal política, pois a ele cabia defender a fidelidade à aliança feita com Javé. A idolatria não era meramente um ato religioso, mas também político, pois trocando Javé por outros deuses, abria-se o país para as investidas dos estrangeiros que até impunham o culto aos seus deuses. Reconhecer que Javé é quem faz tudo o que o povo precisa para ter vida digna é propor o rompimento das alianças espúrias feitas pelos chefes e propor que a salvação está no reconhecimento das faltas e o retorno ao pacto, à aliança. A salvação está no reconhecimento das burradas políticas que estavam sendo feitas e o reconhecimento que a defesa do simples, do pobre, exige outros projetos para o país. Porém, sabemos que a invasão de Nabucodonosor e a expatriação do povo levado ao cativeiro da Babilônia foram inevitáveis. Mateus 13, de 36 a 43. O capítulo 13 de Mateus é de tal importância que nossa liturgia sugere vários ângulos de reflexão sobre as parábolas do reino, as alegorias, as explicações das parábolas
e as orientações dadas aos discípulos no sentido de priorizarem o reino acima de tudo. Hoje é a alegoria que explica a parábola do trigo e do joio. Aqui entra em cena o semeador do mal, que age de noite enquanto os outros dormem. Esta alegoria apresenta um problema presente lá nas primeiras comunidades. Como existem bons e maus também aqui entre nós. Se Deus é o semeador da boa semente, como ele permite que haja o semeador do mal competindo com ele? No Antigo Testamento, nós temos uma questão semelhante, que sempre intrigou o povo de Deus. Por que os justos sofrem? No caso da alegoria do trigo e do joio, uma pista de reflexão pode ser: na história, temos de aprender a conviver tanto com as sementes semeadas por Deus como as que foram semeadas pelo inimigo. Deus é paciente e aguarda o crescimento e a maturação de ambas as sementes, propiciando aos maus a oportunidade de conversão. Nós já falamos aqui sobre o reino dos céus e sua justiça, já falamos que não cabe a nós a separação dos bons e maus historicamente falando, pois é tarefa dos anjos no dia do juízo final. Porém, uma coisa ainda pode intrigar a muitos: a questão do castigo final, onde os maus serão jogados numa fornalha de fogo com choro e ranger de dentes. Se a existência do mal já não é tarefa nada fácil de explicar, pois se Deus é criador de tudo e é bom absolutamente falando, mais complicado é falar da existência de uma condenação eterna. Tal questão é tão séria que já serviu, para além dos discursos condenatórios que tanto escrúpulo e medo causaram, já serviu também para pessoas sérias, investigadores da fé, romperem com a fé por não admitirem uma divindade que permita um mal desta ordem eterno. Por isso, falar de inferno não é de maneira alguma tarefa fácil. Ou se cai no discurso moralista, ou se flexibiliza totalmente, até mesmo negando-lhe sua existência. Nesse debate sobre o inferno, eu lembro-me do livro Testamento do cardeal Martini, arcebispo de Milão, quando seu entrevistador lhe pergunta: existe o inferno? Ele responde: sim. Contudo, tenho a esperança que Deus no final salve todos. E se existem pessoas como um Hitler ou um assassino que abusa de crianças, então talvez a imagem do purgatório seja um sinal para dizer: mesmo que tu tenhas produzido tanto inferno sobre a terra, talvez após a morte ainda exista um lugar onde possa ser curado. Vejam que mesmo aos santos, como Martini, um grande e excepcional cardeal, essas questões não são de fácil solução. Em todo caso, nesse debate sobre a condenação eterna, onde há fornalha de fogo, choro e ranger de dentes, é bom sempre se lembrar da primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 4, que afirma: Deus, nosso Salvador, quer que todos sejam salvos. Atribui-se a Santa Teresinha de Lisieux a famosa frase: creio no inferno, mas acredito que esteja vazio. Em todo caso, temos de admitir, não sabemos definitivamente dizer o que é o inferno, porque ele é uma realidade negativa. Portanto, podemos dizer mais que ele é não salvação, ausência de Deus ou qualquer outra afirmação negativa. Quando se faz referência a imagens, todas são tiradas do que temos à vista. Ranger de dentes, como afirma o teólogo uruguaio Juan Luis II, é uma expressão de sinais exteriores que o corpo humano dá ao encontrar-se numa situação de dolorosa ansiedade e angústia e medo contínuo. Associar o ranger de dentes à fornalha ardente é só para carregar ainda mais essa situação apavorante. Porém, nunca podemos por aí descrever: isso é o inferno.
O catecismo da igreja bem que tenta, depois de afirmar que não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo, diz que o inferno é a autoexclusão, outra vez negativo, definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. E mais, Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus e persistir nela até o fim. Porém, conhecemos algumas distorções sobre a pregação a respeito do inferno. Uma muito grave é defender sua existência para podermos dirigir para lá todos os que nos são desafetos. Outra, não menos grave, é serviço do inferno para inculcar medo nas pessoas, como contam que os missionários faziam com os índios que se deixavam batizar por medo do inferno. Outra distorção é aquela que tenta moldar a consciência das pessoas na base da retribuição. Fez o bem, ganha o céu. Fez o mal, vai para o inferno. Eduardo Galeano, escritor uruguaio, já dizia: o catecismo me ensinou na infância a fazer o bem por interesse e a não fazer o mal por medo. Deus me oferecia castigos e recompensas, me ameaçava com o inferno e me prometia o céu, e eu temia e acreditava. Uma coisa podemos dizer, de acordo com a parábola: mandar alguém para onde há choro, ranger de dentes e fornalha ardente não é tarefa nossa. Muita calma nesta hora. Um beijo no seu coração.